Agora do Firmino, hein? Firmino tá voando no futebol inglês, fez um golaço aí na vitória do Liverpool no final de semana, que tirou a invencibilidade do City, né? Agora, havia um questionamento, inclusive, ainda há, né? A respeito de seleção brasileira, quem que tem vaga garantida, quem não tem. Ô, Bruno Formiga, com o Firmino voando do jeito que tá no futebol inglês, não dá pra cravar que ele já tá garantido na Copa? Não, eu não tenho nenhuma dúvida que ele tá na Copa do Mundo. João Firmino, Formiga, fica bravo, fica. Essa discussão ela ainda existe, Não, mas sabe seria como é o que você Firmino. responde essa pergunta? Olha. Com o que o Zico acabou de falar, jogar em time grande é sempre bom. Eu acho que com essa história do Firmino ter explodido no Hoffenheim e ter ido para o Liverpool numa seca de título, em que o Coutinho aparecia mais do que ele, que depois que o Suárez saiu, não saiu o Suárez, o Balotelli não deu certo, o time diminuiu. Isso que faltava ao Firmino, fazer um golaço num jogo contra o time do Guardiola, sabe, e tirar ali a virgindade do Guardiola nessa temporada, aí pronto, aí todo mundo olha para o Firmino como ele tem que ser olhado. É igual, sabe o que aconteceu? Mal comparando, o que aconteceu com o Douglas Costa? O Douglas Costa era convocado pelo Dunga e aí a turma, isso é da cota Shakhtar, lá vem mais um da cota Shakhtar e lá vem a turma da Ucrânia. Beleza. Um belo dia, o Guardiola resolve contratar o Douglas Costa. Acabou qualquer crítica em cima do Douglas Costa. Por quê? Porque ele passou a ter uma chancela. Começaram até a pedir, né, o Douglas Costa. Não, e ele arrebentou no Bayern, até começar a se machucar sequencialmente. Hoje o Douglas Costa é um cara que luta com o próprio corpo para poder dar 100%, porque se ele não tiver a explosão do tapa do drible, ele não é o mesmo jogador. Tem jogadores e jogadores. O Firmino é um cara que sempre teve a mesma pegada na Europa de gol e assistência. Essa temporada já são 17 gols e 9 assistências. Na passada, 12 gols, 11 assistências. Aí na anterior, 11 e 11. Ou seja, ele é um cara que participa muito do momento ofensivo, dando o passe para gol ou fazendo o gol. E aí, me desculpe, Roubando a bola no campo de ataque nenhum também. outro atacante que se pede aí no futebol brasileiro tem este rendimento. Eu concordo com tudo que você falou, mas na seleção ele não consegue. Mas na seleção o papel dele é outro, mas ele tem minutos minguados. Porque na seleção o trio ofensivo está definido. O Firmino não é para ser um titular da seleção, mas hoje ele é a melhor alternativa para o Gabriel Jesus. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Quantas vezes o Jô foi convocado pelo... Nenhuma. Zero, nem vai ser. E o Firmino? E conhece bem o jogo. O Firmino está sempre lá. Então, o que acontece? É difícil que você mude um critério, ainda mais com o conhecimento dele. Você mudaria, Zico? O critério? Não mudaria. Claro que não mudaria. Você pode dar chance a um outro que está chegando. Mas a possibilidade é muito remota. O cara tem que ser um monstro, tá? E o que eu acho? Eu tinha eu sempre gostei de falar de jogadores, dos jogadores que eu vejo no estádio, no campo, lá de cima, posição, tá? Qualquer setor. Vê sem bola, né? Tá aí. E eu tinha algumas coisas com relação ao Suárez. Pô, ele no Liverpool, achava ele muito egoísta, querendo fazer as coisas lá, o cara melhor colocado não dava e tal. No Barcelona, eu fui ver no campo. Quer dizer, a minha impressão mudou totalmente em relação ao pensamento que eu tinha do Suárez, vendo a movimentação que ele faz. Sem bola. Sabe, sem bola e tal, a pegada na marcação. E o Firmino aconteceu a mesma coisa. A primeira vez que eu vi foi o jogo lá do Liverpool que nós fomos fazer. Então, um cara que realmente falei, por isso que o cara é convocado. Não é só o fato de você fazer gol ou dar assistência. É por todo o contexto. Toda hora. Dá opção para os caras, penetração, a movimentação. Não é um cara que joga para a equipe. Então, eu seguro aqui com o Formiga que o Firmino está na Copa. Ao Gabriel Jesus. Eu acho que ele é a primeira opção. Gente, outra Eu acho que ele é a primeira opção. Não acontecendo nada, eu acho que ele é a primeira opção. E a questão do critério entra demais. Não há nenhuma chance do Tite pegar um cara que ele convocou em basicamente todas as listas. Eu não lembro se ele ficou fora de um ou outro por outra questão. Tá bem. Mas não tem como, e ainda mais jogando no altíssimo nível que é o futebol inglês, fazendo o que faz e ele não ser convocado. Isso é irracional. Esse pedido no ano passado de Jô, de não sei o quê, assim, é você ir contra, é ignorar o que está acontecendo. Vai acabar acontecendo. Eu entendo, mas é você ignorar o cara que está lá. Não, do Corinthians. se fosse esse ano, tudo bem. Pois é. Se fosse esse ano, o Corinthians, mas agora que ele foi lá para o Japão,
Eu acho que isso aí... Eu não, Ô, Zico, Paulinho. se o Fred cansar de fazer gols aí nesse primeiro semestre, esquece. Ricardo Oliveira, pode ter certeza que a discussão vai acontecer, Mas Renata. é uma A discussão Nós temos que discutir também. Não, mas a gente tem que levar em conta também que acidentes acontecem, o Gabriel Jesus está machucado, a gente tem que pensar pois na é. opção. Mas aí é outro debate, a gente não está discutindo o Firmino, está discutindo uma tragédia. Pode abrir uma possibilidade para um terceiro atacante, aí eu além tô do de acordo. Jesus e do Firmino, concorda? Tudo bem, Bruno mas que o Firmino Formiga. tá lá, tá. Se depois vai morrer alguém, alguém vai se machucar, Aí é vai, quem tá vai ser bem. abduzido por um ET, Formiga. aí eu não sei. Olha Porque só, hoje ele vai pra Copa. tragédia, que A se meu o Gabriel ver- Jesus tivesse, né, se não pudesse jogar a Copa, seria uma tragédia, né? Agora, o que o pessoal tá questionando aqui, ó, o Rian tá dizendo que o Firmino é craque, o Gilmar tá dizendo que é o melhor atacante também é brasileiro no forte. mundo. Thiago Vinícius tá dizendo que se Firmino continuar assim, ele vai ser titular e vai deixar Jesus no banco. Existe alguma possibilidade, Rolim, disso acontecer? Você acha? Existe, eu acho que os dois estão no grupo. Eu acho que o Tite pode pensar num Jesus tá terceiro machucado, ele tá de jogador volta, né? para o ataque, que faça também a função atrás do centroavante, Luan, Diego Souza, porque traz uma característica diferente para a seleção, mas eu acho que isso não exclui o Firmino da lista. O Gabriel Jesus tem uma lesão, é a segunda dele no City, a primeira foi no ossinho do peito do pé, o metatarso, e agora ele tem uma lesão um pouco mais séria, mas também de uma recuperação um pouco mais rápida do que uma fratura, mas tem o tempo dele da volta, né? E a gente tem alguns amistosos. Firmino pode jogar na jogos seleção porque ele nunca jogou. Quantos jogos o Brasil tem agora para fazer até Dois. a Copa? O Jesus vai perder 2 jogos. 2 jogos. Dois Aí com imagina uma convocação. se o Rússia e Firmino Alemanha, joga, viu, Zico? e se o Firmino joga, faz 2 num, 3 no outro. E aí? Garante a titularidade? Claro que Mas garante, não tá rapaz. na cabeça do Tite que o titular Não é o Gabriel Jesus? Não existe isso, ó. O treinador não existe isso. É o momento que tá ali o melhor. Os dois estão muito bem. Zico, pra você, Entendeu? tecnicamente, quem é melhor? Jesus ou Firmino? Eu acho que ainda o Jesus ainda tá um pouquinho na frente. Porque acho que o Jesus ocupa melhor outro espaço do campo do que o Firmino como atacante. E ainda tem uma questão com relação ao Firmino. O Firmino na Alemanha, aí você vai falar, mas a Liga Alemã só tem o Bayern. Primeiro que isso não é verdade. Sim. Segundo que ele na Alemanha não jogava num time de ponta. Não era o time para disputar título toda hora. mediano. E mesmo assim, ele meteu quase 50 gols, dando mais de 30 passes para gol. O que eu tô querendo dizer, este cara constrói. E se tiver gente para matar, não precisa ser ele o fazedor de gols. Porque quando ele entra para jogar pela seleção, e aí, repito, em minutos minguados, é difícil, porque às vezes ele entra para correr atrás e aumentar o volume. Formiga? É minguado, Pô, sim. Jesus ficou São- tempo machucado. Ele foi escalado em Não, vários jogos. mas Eu acho que ele foi mais Firmino. escalado na época do Dunga do que propriamente na Mas não, época mas do não Tite. tá Dunga e o corrente. próprio Você, Tite. você, E gol que é bom, nada. Não adianta ficar é aí que cansando eu vou de fazer chegar, gol no livre, mas porque é na aí que eu vou seleção, chegar. Não necessariamente, quando ele está em campo, ele não vai ser protagonista nunca da seleção. E ele pode muito bem funcionar abrindo espaço para quem? Para o Neymar flutuar atrás dele e ele construir para o Neymar. Neymar, Como acontece. Coutinho, William. O Neymar é o cara que desses aí entrega mais gol que todos e atua do lado. Então, se tiver que pegar um atacante, sai da área que vai fazer o corredor para outro. Tá ótimo. Se ele cumprir o papel, tá bem cumprido. E Isso se o é Neymar meter muito- 10 gols na Copa, o Firmino nenhum, a participação dele, dependendo do que acontecer, foi excelente para que o Neymar construísse o que Isso construiu. está muito bem definido na cabeça do Tite. Muito. Ele olha muito essa questão. do Firmino ser ali a da opção. importância Da função, do né? jogador, não aquele que faz gol, da importância da forma como ele monta a equipe e que os jogadores Facilitar executam. o trabalho dos outros ali, né, Zico? Exatamente. Que é o que ele fala do William muito. Toda vez que ele fala do William, ele é o cara que mais rasga elogio ao William. Se tem alguém hoje na boca por uma titularidade, é o William. Fatalmente, hoje concorrendo com o Coutinho. Só que agora... Que vai sofrer uma pressão maior Demais, agora por causa demais. da repercussão, e né? minutos quebrados, porque não pode Isso jogar aí. Champions. Ele só vai poder jogar Copa do Rei e Campeonato Espanhol. E aí, como é que eu vou ser titular absoluto num time onde o principal campeonato eu não posso jogar? Porque o principal campeonato é a Champions. É. Você imagina o Valverde cravando o Coutinho titular sequencialmente no Espanhol, sabendo que, vamos supor, tem jogo no sábado, e aí tem o jogo da Champions na terça. Normalmente joga na quarta, né? Vai lá. Ou na terça. Ele até vai jogar no sábado, mas vai jogar com time misto. É isso. vai Se jogar for, sem ser a porque se força for para meter máxima. o time Força máximo, máxima não vai é ser. muito difícil. Por mais que eles estejam fazendo um trabalho de poupagem,
do Iniesta. Desde a temporada passada. Temporada passada, eu lembro, ele só jogou 12 jogos do começo ao fim. O resto, em todos, foi substituído. E nessa temporada, eu tinha esse levantamento até a rodada passada. Em todos os jogos, ele saiu. E tá ótimo, porque ele vai lá, contribui, primeiro tempo, controla, 15 minutos, rala. Dependendo do jogo, fica mais um pouquinho. Rodada passada, nem relacionado ele foi. Vai pegar um campeonato espanhol com uma diferença grande já, né? Situação confortável Praticamente maior ligado, agora. Exatamente. 19 pontos já pro Real Madrid. Bom, vamos fazer o seguinte.